Nós vamos falar agora sobre a possibilidade do Elon Musk ser um agente russo. Olha que coisa, né? Há algum tempo atrás eu falei para vocês sobre a história do agente Krasnov, né? Que era a ideia que está circulando por aí de que o Trump seria um agente russo. E eu disse para vocês que eu achava muito pouco provável, porque a CIA, o FBI lá nos Estados Unidos tem mecanismos de checar esse tipo de coisa, né? Eles não deixariam um agente russo chegar à Casa Branca, assim, não seria uma coisa que eles permitiriam no final das contas, né? Mas fica essa dúvida, né? Porque o Trump realmente tem tomado uma série de decisões que parecem muito favoráveis ao Putin, que é um inimigo dos Estados Unidos. Como é que pode um cara ser tão favorável ao Putin assim, né? Bom, uma outra coisa ainda mais estranha é a posição do Elon Musk. E agora saiu essa semana uma reportagem, na verdade saiu na imprensa alemã, de um ex-agente do FBI, o Jonathan Bauman, em que ele fez uma entrevista em que ele diz que sim, o Elon Musk é parte de um esforço da Rússia de contratar grandes CEOs americanos da área de tecnologia, principalmente usando drogas, sexo e faltou rock and roll, né? Usando drogas e sexo para atrair esse pessoal para a esfera de influência russa. Vamos entender o que o cara está dizendo aqui. De novo, eu acho pouco provável isso, mas no caso do Elon Musk tem um detalhe que eu acho que é muito importante. Porque o Elon Musk, se vocês lembram, no início da guerra da Ucrânia, ele era fortemente pró-Ucrânia. Ele deu um jeito de mandar Starlink para a Ucrânia, o que ajudou a Ucrânia consideravelmente, né? E ajudou a Ucrânia com um monte de coisas no início da guerra, e quando foi mais ou menos ali por outubro de 2022, ele virou de lado de uma forma muito abrupta. Eu cheguei a falar sobre isso nos vídeos lá da Ucrânia, como é que foi impressionante, assim, foi mesmo uma coisa de um mês para o outro. Será? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Os Pinguins da Amazônia, Bebê Reborn com a do Musk e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então vamos lá, vamos dizer qual é o ponto aqui que o cara disse, e eu vou explicar para vocês esse ponto que eu acho que tem, no caso do Elon Musk, tem esse ponto que é meio estranho mesmo. O Elon Musk mudou da água para o vinho. Assim, é possível, né, que a pessoa ela estivesse apoiando a Ucrânia no início da guerra, em determinado momento, por um motivo ou por outro, mudou de ideia. Eu sinceramente não consigo entender por quê, mas pode acontecer, né? Mas no caso do Elon Musk foi uma mudança muito abrupta. Ele estava muito fortemente para a Ucrânia e de repente foi coisa de um mês, ele se afastou do assunto, não falava mais de Ucrânia, e aí depois quando ele voltou fortemente pró-Rússia, querendo desligar os terminais da Starlink na Ucrânia. Se não fosse a pressão do Biden proibindo ele de desligar os Starlinks na Ucrânia, ele teria desligado. Assim, foi realmente uma coisa impressionante. Será que esse cara acertou essa previsão aqui, né? Então o que ele está dizendo aqui? Então, esse jornal aqui é o Kyiv Post. A vantagem é que ele está em inglês, então dá para a gente ver mais fácil. Mas ele está falando sobre essa reportagem que saiu aqui no ZDF Reuters, que fez uma entrevista com o Jonathan Bauman, que é um ex-agente do FBI, em que ele falou sobre esse tipo de coisa, né? E aqui tá, as coisas que estão aqui, tá tudo em alemão, mas está aqui também no Kyiv Post, então a gente pode ler em inglês aqui, fica mais fácil, né? Então, um ex-agente do FBI, ele alegadamente disse que a inteligência russa, né, o GRU, que é a agência de inteligência russa, teve um dos alvos dela foi o bilionário Elon Musk para exploração e teria oferecido a ele um contato direto com o Putin. Isso a gente sabe que aconteceu, tá? O Elon Musk mesmo declarou que conversou com o Putin em 2022. Segundo disse o agente, o Jonathan Bauman, a inteligência russa tem operações especiais para influenciar milionários do Vale do Silício, tal como Elon Musk e também o Peter Thiel, que é outra russete também, que talvez tenha caído na mesma lorota, né? E essas técnicas incluem obter informações comprometedoras sobre a pessoa, né, que depois seriam usadas para fazer chantagem. Olha só, eu tenho minhas dúvidas se isso seria realmente efetivo, tá? Porque um cara como o Elon Musk, ele já tem uma imagem tão forte e ele tem tanto dinheiro para investir em coisa de imagem, né, em relações públicas, que mesmo que colocasse uma coisa terrível do ponto de vista dele, eu acho um pouco provável, a menos que seja um crime. A menos que seja algo que ele realmente teria que responder criminalmente
meramente alguma coisa, tipo assim, sei lá, vamos dizer, o cara traiu a mulher dele com um travesti, alguma coisa assim que seria, que não é um crime, mas é uma coisa que é meio estranha do ponto de vista social, né? Isso daqui eu acho muito pouco provável que seria necessário. Agora, pode ser a questão justamente de uso de drogas, né? O Musk é suscetível a mulheres promíscuas e abuso de drogas, particularmente ketamina. Isso é um problema que realmente o pessoal já apontou do Musk. Eu não sei se é verdade, mas falaram que ele faz uso de ketamina. Ketamina é um estimulante, né? Uma espécie de... que tem um efeito similar à cocaína, no final das contas, em termos de estímulo, né? E isso teria sido uma oportunidade para a inteligência russa para explorar. Segundo estão dizendo, o Elon Musk gosta muito de ir naquela rave Burning Man que tem no deserto lá da Califórnia. Mas, de novo, esse tipo de coisa, um monte de milionários da Califórnia vai na Burning Man. A Burning Man é um evento conhecido lá, né? E, enfim, e no final das contas, segundo ele está dizendo, provavelmente foram esses pontos que os russos exploraram e conseguiu chegar até o Elon Musk, né? Segundo eles estão dizendo aqui, o Elon Musk tem contato direto com o Putin desde 2022, isso de acordo com o Wall Street Journal, como eu falei para vocês, também a gente confirma isso, teve caso de ligação do Putin para o Musk naquela época, e foi justamente nessa época que o Musk começou a querer desligar Starlink, começou a criticar a Ucrânia, e na época eu levantei algumas possibilidades para isso. Tá? Pode ter sido uma mera ameaça do Putin, né? Como vocês sabem, o Putin pode ter ameaçado lançar bombas nucleares. Esse tipo de coisa, ele pode ter feito essa ameaça. É uma ameaça séria, coisa e tal. É uma ameaça que não vai acontecer, o Putin não vai lançar bombas nucleares, eu já falei para vocês que não vai, mas pode ser que o Elon Musk tenha ficado preocupado com isso. Outra coisa que o Putin pode ter ameaçado é derrubar os satélites da Starlink, né? A gente sabe que a Rússia tem um programa de estudo para derrubar satélites a partir da Terra, e, em tese, ele poderia estar direcionando isso para os satélites da Starlink, falando, tá vendo, eu posso derrubar seus satélites, vai custar caro pra caramba para você. E aí, de repente, isso pode ter convencido o Elon Musk a mudar de lado, né? Outra possibilidade é simplesmente, realmente, ele ter sido cooptado pelo Putin. Uma outra possibilidade também, que eu já falei na época, foi que o Elon Musk comprou o X depois disso. E a gente sabe que o Elon Musk teve um problema com essa história, né? Ele comprou o X e, de repente, as ações da Tesla caíram muito. Ele deu um valor alto pelo X, 44 bilhões de dólares, é um valor muito alto. Embora a fortuna do Elon Musk seja de não sei quantos trilhões, lembra? Esses milionários não têm o dinheiro vivo, eles têm ações de empresas, eles têm que vender essas ações para fazer o dinheiro. E se ele for vender essas ações todas para fazer o dinheiro, a ação cai de valor. Então, dizem que ele foi ajudado, e pode ter sido ajudado, inclusive, por russos nessa história. Enfim, a gente não sabe qual foi a coisa. Pode ter sido alguma dessas coisas aqui também. Pode ter sido que o GRU conseguiu alguma informação sobre ele com a questão de drogas ou mulheres e não sei o que lá. Esse cara é um oficial de contra-inteligência que trabalhou para o FBI por muito tempo, mas foi preso em março e está sendo perseguido por ter feito liberação de informações confidenciais para uma companhia de publicação. Então ele vendeu informações confidenciais para escrever um livro, para botar essa informação, e lógico, isso é proibido, né, no pessoal que trabalha com inteligência, e ele está falando sobre todas essas histórias aqui. A questão toda, o que chama atenção no caso do Musk, que o pessoal ressalta aqui, é que ele inicialmente expressou muito apoio para a Ucrânia, ou seja, e foi fundamental, tá? Eu já expliquei isso em vídeos lá da Ucrânia, que o apoio do Musk no início da guerra foi absolutamente fundamental para a Ucrânia. Porém, depois disso, ele começou a dar para trás e recentemente virou Russete completa, né? A ponto de eu ter cortado contato com ele aqui. Ele nem percebeu que eu cortei contato com ele, porque... né? Mas eu parei de seguir ele aqui no X e coisa e tal, bloqueei ele, que só falava russetagem. Uma coisa impressionante mesmo. E aí que eu falo para vocês, não faz sentido isso. Talvez no caso do Musk, tenha uma possibilidade maior de identificar esse tipo de coisa, né? O Elon Musk está do lado do Trump, né? Ele viajou inclusive para o Trump na viagem que o Trump fez agora para o Oriente Médio. Então ele está junto nessa história, mas a verdade é que ele tem diminuído mesmo a participação nele em eventos públicos por conta de que ele está perdendo muito valor à Tesla, né? A Tesla está acabando sendo prejudicada por essa imagem política do Musk, né?
Então, essa é a situação. Eu acho que o Musk é um agente russo, um ativo russo? Não. Agora, ele pode estar sendo chantageado com alguma coisa? Aí eu não descarto não, tá? Pode ser desde uma ameaça nuclear pura e simples, olha só, vou botar um foguete nuclear indo para sua casa. Se você não me obedecer, eu vou disparar um foguete nuclear na sua casa, vou te destruir, não sei o que lá. Pode ser isso? Pode ser. Né? Ou pode ser alguma outra coisa que a gente não sabe, pode ser realmente algum uso de droga, alguma situação comprometedora. Situação comprometedora eu acho pouco provável. O Musk tiraria de letra isso, não tem problema. Mas uma ameaça, talvez de um crime de drogas e coisa e tal, pode ser que seja algo preocupante para ele. A não ser que seja com menores de idade, né? Pode ser com menores de idade. Com menores de idade é complicado. Enfim, não sei qual é a situação aqui do Elon Musk. Não acho que seja um comprometimento do tipo ser agente russo. Agora, ter alguma coisa com os russos, isso pode acontecer sim, isso pode ser verdade.